Era 13 de março de 1983 e pilotos de Fórmula 1, dividindo o carro com atrizes globais da Rede Globo, embarcariam numa gincana motorizada no circuito de Jacarepaguá. A ação promocional organizada pela Ford do Brasil queria colocar pilotos e as atrizes horas antes do Grande Prêmio do Brasil no Rio de Janeiro, em mais um daqueles compromissos que os pilotos têm que atender, porque afinal de contas, quem está pagando pela festa quer tirar uma casquinha do prestígio deles. Tudo isso a bordo do Corcel 2. Isso mesmo. E você está em Pequenas Grandes Histórias. Toda semana aqui no Splash and Go você já sabe uma pequena história da Fórmula 1 ou não, desde que seja rapidinha, legal de contar e bacana de saber. Vamos lá. Pode perguntar para qualquer piloto de Fórmula 1, das antigas ou de hoje em dia. Uma das partes mais complexas e demandantes da carreira é cuidar dos compromissos promocionais. Todas as empresas envolvidas e que pagam a conta caríssima da Fórmula 1 têm direito a contar com os pilotos em diversas ações de marketing. Algumas muito criativas, outras sem pé nem cabeça. De uma luta de capoeira com Daniel Ricciardo e Max Verstappen no topo do edifício da Conma, aqui em São Paulo, alguns anos atrás, a desafios culinários, gincanas, andar de kart e etc. O diretor vai fazer a festa aqui, mostrando para vocês todo tipo de invenção de moda. Play of Peppa Pig. Que as equipes e as marcas enfiam os pilotos ao longo do ano. São dezenas, centenas, provavelmente milhares de compromissos. Toda semana de Grande Prêmio a mesma coisa. Por isso, alguns pilotos em determinada altura da carreira começam a impor cada vez mais dificuldade para comparecer nisso. Vira uma moeda de troca. Olha, eu até recebo menos e apareço em apenas 10, 20 compromissos por ano. Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Max Verstappen, esses caras impõem um número menor. Por quê? Porque conquistaram direito a isso. E era exatamente mais um compromisso desses que aconteceria em 13 de março de 1983, bebê ADM, há 40 e poucos dias de nascer. Eu vim ao mundo em 22 de abril de 83. A Ford do Brasil tinha motivos para comemorar, evidentemente. Era o fim de uma era de domínio do Cosworth DFV, que tinha virado sinônimo de vitória. Desde 68 e ainda em 83, aquele era o motor que ditava as coisas por lá. Inclusive, 83 seria o último ano em que uma equipe de ponta ainda andaria com o Cosworth DFV. A Williams de Keck Rosberg. Quando o calendário da Fórmula 1 colocou o Grande Prêmio do Brasil como etapa de abertura da temporada de 83, a Ford e seu time de marketing viram então uma grande oportunidade. A corrida seria realizada no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, com transmissão ao vivo pela Rede Globo, e estava armado então o palco perfeito para uma ação promocional marcando o lançamento do Corcel 2. Nascia assim o Corcel 2 Campeões, uma edição limitada com apenas 320 unidades fabricadas, pintada de preto com frisos dourados, remetendo a Lotus John Player Special, que tinha ficado cravada no imaginário pelas vitórias com Emerson, e que começaria ainda a temporada empurrada pelos motores Ford, mudando no meio do ano para os Renault Turbo. Sim, isso acontecia. A equipe mudava de motor no meio da temporada às vezes. E não seria a única naquele ano, porque a McLaren também deixaria os Ford para os Tag Porsche. Mas enfim, na manhã daquele domingo aconteceria então a gincana, enquanto o público já ia tomando as arquibancadas de Jacarepaguá, sob sol escaldante do Rio de Janeiro. Uma pista de terra para um circuito off-road foi improvisada entre as duas retas, a reta dos boxes e o retão que passava em sentido contrário na paralela. E as imagens são saborosas, o editor vai colocar para vocês, inclusive com locução de Luiz Fernando Vanucci. Quem deu a largada foi um bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. Nem tudo o que aconteceu nesse dia foi ao ar pela Rede Globo, porque Mansell venceu a etapa off-road e levou o carro de presente, tendo depois posto o carro junto com outros históricos que ele ganhou por aí a leilão. Depois do evento, os Corcel 2 utilizados na gincana foram doados pela Ford para pilotos e jornalistas.
Estima-se que hoje em dia tenham sobrevivido 20 dos 320 Corcel 2 Champions que foram fabricados. Vários deles foram descaracterizados ao longo do tempo ou depenados para virar peça para outros corcéis. Corcéis? Corcels? Corcéis. Essa foi então mais uma pequena grande história do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim. E não se esqueça de deixar sua hypada e comentário. Diga aí, lembra dessa história? Já tinha ouvido falar disso? Nada? Deixe pelo menos um emojizinho que seja, conte de onde nos assiste. Qualquer coisa serve para o algoritmo seguir, impulsionando o nosso crescimento internet afora. Para não perder nada do que fazemos por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp, onde você entra e passa a receber um recadinho automático assim que a gente publica nossos conteúdos. E temos nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, estão passando aqui os arrobas, o link está lá embaixo na descrição, onde tem conteúdo o tempo todo. Eu vejo vocês aqui nos próximos vídeos, valeu e aquele abraço.